Olá! Neste vídeo abordarei a definição dos anti-inflamatórios esteroidais, a diferença entre os anti-inflamatórios esteroidais e os não esteroidais, o mecanismo de ação e efeitos no organismo. Então, o que são anti-inflamatórios esteroidais? É importante ressaltar que a inflamação é um mecanismo de defesa do organismo e ela vai acontecer sempre que as células detectarem a presença de um organismo estranho, como por exemplo um vírus, bactérias, ou quando a pessoa sofre uma pancada que causa algum tipo de lesão. Essas células fazem uma sinalização para que algumas enzimas entrem em campo e produzam mediadores químicos. Primeiro, as enzimas fosfolipases transformam os fosfolipídios de membrana no ácido araquidônico. Esse ácido vai ser convertido em outras substâncias por duas enzimas principais, a enzima ciclooxigenase COX-1 e a enzima ciclooxigenase COX-2. Os AIEs, anti-inflamatórios esteroidais, são o mesmo que anti-inflamatórios hormonais. Esses medicamentos anti-inflamatórios também são conhecidos como corticoides, corticosteroides ou glicocorticoides e são drogas que agem semelhantemente ao cortisol endógeno, hormônio relacionado com o metabolismo da glicose e das proteínas. Vou falar também sobre esses glicocorticoides, focando em seu principal representante fisiológico, que é o cortisol. Essas drogas são usadas pelo seu efeito imunossupressor e anti-inflamatório. E o que é efeito imunossupressor? Os imunossupressores são medicamentos que evitam a rejeição de órgão transplantado. O nosso sistema imunológico reconhece, defende e protege o nosso organismo contra infecções e rejeita tudo que é estranho. E o órgão transplantado é visto pelo sistema imune como algo estranho e não pertencente ao nosso organismo. E que medicamentos são esses? Vocês já devem ter ouvido falar alguns nomes, como por exemplo cortisoral hidrocortisona, meticortem, depomedrol, deprogenta, decadron e outros, mas vou falar um pouquinho sobre o cortisoral hidrocortisona, que é indicado no tratamento de doenças inflamatórias e alérgicas da pele, que respondem ao tratamento com corticosteroides, aplicado diretamente na pele, como por exemplo para dermatites, eczemas, vermelhidão provocada por sol, queimadura de primeiro grau e picadas de inseto. E qual a diferença entre os anti-inflamatórios esteroidais e os não esteroidais? Apesar de terem a mesma finalidade anti-inflamatória, a principal diferença entre essas classes medicamentosas é o mecanismo de ação. Essa questão fica clara ao evidenciar que o AINE anti-inflamatório não esteroidal inibe a enzima ciclooxigenase COX, enquanto o AIE anti-inflamatório esteroidal produz um gene que inativa a fosfolipase. A enzima ciclooxigenase COX-1 produz substâncias protetoras do estômago e dos rins, e a ciclooxigenase COX-2 produz substâncias que vão migrar para o local da inflamação, com o objetivo de auxiliar no sistema imunológico. Os anti-inflamatórios não esteroidais vão bloquear a ação da ciclooxigenase e os mediadores químicos não serão produzidos, e as substâncias protetoras do estômago e dos rins produzidos pela COX-1 não serão produzidas também. A maioria dos anti-inflamatórios não esteroidais são chamados de não seletivos, ou seja, não escolhem qual COX vai bloquear. Ocorrerá o bloqueio das duas COX, por isso os anti-inflamatórios podem trazer dor no estômago, prejuízo nos rins, se utilizados por tempo prolongado. Já os corticoides vão atuar no início dessa resposta, na enzima fosfolipase. Eles não vão deixar que o ácido araquidônico seja produzido, enquanto os corticoides vão lá no início da resposta inflamatória e bloqueiam a síntese do ácido araquidônico, impedindo todo o restante da cadeia inflamatória. Os anti-inflamatórios não esteroidais bloqueiam a conversão do ácido araquidônico nos mediadores químicos.
Esses dois tipos de anti-inflamatórios terão uma resposta boa para impedir o processo inflamatório, agindo contra a dor, o inchaço, a vermelhidão, febre. Porém, os corticoides têm um poder analgésico maior do que os anti-inflamatórios não esteroidais. Eles são mais potentes porque bloqueiam toda a resposta inflamatória, tendo um efeito imunossupressor. E quais são as indicações dos AIAs? Basicamente, as indicações são para doenças reumáticas e doenças inflamatórias. No caso das doenças reumáticas, temos um bom exemplo do uso bem-sucedido de anti-inflamatórios esteroidais em pessoas com artrite reumatoide, apresentando uma excelente resposta anti-inflamatória. Os AIAs aliviam o sofrimento desses pacientes que possuem doenças reumáticas e temos também vários exemplos de quando se pode usar esses anti-inflamatórios, como por exemplo pacientes com asma, lúpus, esclerose múltipla, hepatite autoimune, herpes zoster, leucemia, rinite alérgica, vasculites, transplante de órgãos, urticária e outras doenças. Os aspectos fisiológicos e farmacológicos. Os corticosteroides, eles são hormônios secretados pela região cortical das glândulas suprarrenais e podemos classificar em 3 categorias. Em mineralocorticoides, temos aí a aldosterona, os glicocorticoides, o cortisol, temos aí andrógenos, que é a progesterona, estradiol, testosterona. O cortisol ou hidrocortisona é o principal glicocorticoide natural circulante no organismo humano. Mecanismo de ação. O cortisol atua por mecanismos. O mecanismo de transrepressão, que causa os efeitos clínicos procurados. Esse mecanismo barra os fatores pró-inflamatórios no organismo e estimulam a geração dos fatores anti-inflamatórios. E com relação à classificação, podemos classificar os medicamentos esteroidais de acordo com a duração do seu efeito, como por exemplo a hidrocortisona, que tem ação curta, a prednisona com ação intermediária, a betametasona e dexametasona com ação longa. E sobre os efeitos fisiológicos, nós temos vários, como por exemplo, aumenta a glicose sérica e o glicogênio hepático, provoca resistência à insulina, reduz a síntese proteica e aumenta o catabolismo muscular, deprime a função tireoidiana, deprime a função reprodutiva e a síntese de hormônios sexuais, interfere na absorção intestinal de cálcio, suprime a inflamação aguda, acentua o comportamento de euforia. O uso prolongado de cortisol pode causar arredondamento do rosto, aparecimento de estrias, acúmulo de gordura em locais atípicos do corpo, amenorreia, problemas de cicatrização, perda muscular nas extremidades. A pessoa pode apresentar também osteoporose, obesidade, hipertrofia cardíaca e hipertensão. E como saber qual anti-inflamatório receitar ou comprar? Como fazer uma prescrição médica? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, foram definidas 6 etapas para o processo mais adequado de uma prescrição medicamentosa. São eles: definição do problema, especificação dos objetivos terapêuticos, seleção do tratamento mais eficaz e seguro para um paciente específico, prescrição incluindo medidas medicamentosas e não medicamentosas, informação sobre a terapêutica para o paciente e monitoramento do tratamento proposto. Antes de pegar o primeiro medicamento apresentado no balcão da farmácia, é necessário analisar a origem e a causa da dor,
para então escolher o analgésico ideal. Ao se automedicar, o paciente normalmente não está atento a detalhes como efeitos colaterais e interações medicamentosas, que podem gerar consequências graves. Durante a anamnese, o médico verificará qual medicamento fará parte do tratamento da conduta clínica de cada paciente. Dr. Pedro Henrique Amorim, 2022, durante aula do componente curricular de farmacologia na UFSB, deixou claro que cada paciente tem sua especificidade e devemos avaliar as características da droga, a forma farmacêutica, a interação com outras substâncias no trato gastrointestinal, as características do paciente. O fármaco ideal será aquele bem absorvido, com efeito relativamente rápido, com eficácia terapêutica e efeitos adversos mínimos. Agradeço a atenção de todos.